Hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas a comprar videogame barato. Opa, eu sou o Edu e você está no Covid Lost e bora falar desse assunto que é polêmico, todo mundo pergunta como é que eu fazia as caçadas, como que eu comprava videogame barato, e eu vou então te ensinar a fazer isso para não haver mais dúvida alguma sobre o assunto. Bom, se você voltar um pouquinho nos vídeos do canal, teve uma época, um período, que eu fazia muita caçada gamer, PS Vita, Switch, consoles antigos, PS3, tudo que você imaginar aí, eu fazia caçada gamer. Grande parte desses itens eu revendia, alguns eu ficava para mim, para minha coleção, e eu vou te mostrar como eu fazia para pegar esses consoles e esses jogos de forma mais barata. Esse vídeo surgiu baseado numa pergunta que me fizeram e me fazem muito no Instagram, lá numa caixinha de perguntas, então se você quiser seguir lá, é @covildoLost, quiser me perguntar coisas, mas hoje eu vou sanar essa dúvida que é muito frequente mesmo aqui no perfil. Bom, basicamente ali entre a metade para o final da pandemia, eu comecei a fazer caçadas gamer por dois motivos. Primeiro, que eu queria melhorar a minha coleção. Segundo, porque eu queria fazer uma grana revendendo esses consoles e jogos que eu comprava. E aí foi aí que também deu um boom naqueles canais que faziam caçada gamer e tudo, Feira do Rolo, essas paradas. E aí eu descobri também algumas formas de comprar videogames, porém eu não tinha acesso à Feira do Rolo aqui perto da minha cidade e tudo. Eu fazia tudo mais online. Mas quando eu falo online, a galera me pergunta se era Mercado Livre, essas coisas. E na verdade não. Talvez 3 coisas eu tenho comprado de outros estados, né? Mandado correio entregar aqui na minha casa para fazer caçadas. Fora isso, eu fazia caçadas aqui na minha cidade mesmo e também em cidades vizinhas que eram um pouco mais próximas à minha. Como que eu fazia isso? Bora pro X da questão. Eu usava muito mesmo a OLX e o Marketplace do Facebook. Mas a OLX naquela época não era igual ao OLX de hoje. Eu não usava o OLX Pay, aquele negócio de enviar e tudo. Não, eu marcava com a pessoa. Ah, você me entrega aqui na minha casa, ou eu vou na sua, ou a gente combina num shopping. Esse tipo de interação que eu fazia na OLX. Já em grupos de Facebook ou no Marketplace e tudo, eu fazia no sentido da OLX também, que era combinar com a pessoa em algum lugar pra gente se encontrar, e aí eu testar o videogame, testar as coisas tudo, e aí conseguir fazer essa compra de uma forma um pouco mais segura. Eu não fiz muitas caçadas que envolviam correio, porque primeiro que não dá pra testar, né? E segundo porque o frete pesa um pouco na questão de deixar o videogame um pouco mais barato. É claro, se você mora em uma cidade que realmente não tem muita pessoa vendendo videogame, não tem um mercado forte, você não tem muito o que você fazer. Você vai ter que eventualmente comprar uma coisa para enviarem. Mas aí tem que tomar alguns cuidados que eu vou falar posteriormente no vídeo. Bom, e como é que eu fazia toda essa interação? Eu vou pegar o exemplo da OLX, que foi acho que é o lugar que eu mais usei, mais até do que o Marketplace do Facebook. Eu ia lá na OLX, procurava pelo console, vamos supor, PS Vita, que é um dos carros-chefe aqui, sempre foi o carro-chefe do canal. O que eu fazia? Pesquiso pelo PS Vita, aí depois eu filtro pelos últimos lançamentos, os últimos anúncios, quer dizer, e também colocava a região, né, que eu colocava a minha cidade e cidades próximas no máximo, coisa que daria pra ir buscar, nada muito longe. E aí, feito essa busca, eu olhava os primeiros anúncios. Pô, tinha PS Vita de 600 a 1.000 e tantos reais. Lógico que os de 1.000 e tanto, deixa pra lá. Essa galera aí que olhou o preço no Mercado Livre e foi colocar, esquece isso daí. Eu ia na galera que colocou mais baixo. Geralmente, o valor mais ou menos ali que a galera colocava na minha região era 750. Esse era o valor base. Raras vezes eu achava um de 600. Quando eu achava de 600, eu já fechava na hora com a pessoa. Mas o que acontece? Vamos lá. Tem 700. O preço tá esse. Mas o que você vai fazer? Você vai conversar com o vendedor. Você vai, né? E aí? Dá pra fazer um desconto? Dá pra... No Pix você aceita 600? No Pix 650? E aí? Você vai dar uma conversada com esse vendedor, chora o preço. E aí, pô, a maioria realmente não aceita, que é aquele valor que colocou, e tudo bem. Fazer caçada é isso, é caçada, você tem que caçar o seu alvo, né? O seu alvo é um videogame barato, casse. Use as ferramentas. E aí, beleza. Eventualmente alguém
vai falar, não, eu topo. Você vai retirar comigo hoje? A gente pode combinar um lugar hoje ainda? Geralmente quando vai diminuir o preço é pra hoje. Então você esteja ciente disso. Porque, pô, se alguém chegar oferecendo um valor mais alto, o vendedor vai vender para outra pessoa. Então, se você quer um valor mais baixo, é naquela hora. Eu vou dar até alguns exemplos de caçadas que eu fiz desse jeito. E aí o que acontece? Fechou? Marca com a pessoa num lugar público. É o melhor cenário. Marcar num shopping, em alguma coisa assim, numa lanchonete que seja. Público, pega o videogame, testa o videogame. Se tiver sem bateria, alguma coisa tem ali errado. Testa o videogame, a pessoa tem que levar ele carregado, testa todos os botões. Se tiver um joguinho lá pra colocar, coloca o jogo. Testou? Acabou ali, acabou, é isso. Pega, leva pra sua casa, faz o Pix pro cara e é isso. Com consoles, geralmente foi assim a maior parte das vezes. Era achar um preço um pouco mais alto, oferecer um valor um pouco mais baixo, reduzido, para fazer um pagamento à vista no Pix e fechar o negócio. Já com jogos de videogame, aí a situação era um pouquinho diferente. Eu tenho aqui alguns jogos de PS3, de caçadas, das últimas caçadas que eu fiz, alguns que não venderam, e eles estão aqui. E como que eu fazia esse meio termo aí para pegar jogos? Porque, por exemplo, se eu for comprar sei lá, Assassin's Creed Rogue, R$25 é o preço desse jogo. Vamos lá. Você vai achar ele por 15? É difícil, viu? É difícil achar alguém disposto a vender por 15. Geralmente você vai achar ele entre 25 e 30. Esse é o preço. Eu vendo ele, por exemplo, por 25. Esse é o preço que eu venderia esse jogo aqui agora. Porém, eu nunca comprava, a menos que fosse um jogo raro, alguma coisa assim, uma oportunidade boa mesmo. Mas foi um jogo de R$300 e ele tava por 220. Entendeu? Aí eu comprava um jogo single. Fora isso, eu não comprava um, eu comprava todos esses. E aqui tem 5 jogos, mas eu geralmente fazia caçada de 10, 15, 20 jogos de uma vez. E aí, o que dá pra fazer? Você vai fazer, beleza, tem 20 jogos. Aí eu vou pagar X nesse valor. Ou então você fala aqui, eu quero pagar R$15 em cada jogo. O cara tem 27 jogos. Eu vou fazer 15 vezes 27, que é o preço que eu quero pagar. Vou fazer lá na calculadora, vou mandar, e aí, você aceita esse valor? Aí ele pode chorar um outro valor. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor que ele quer, vai dividir pelo número de jogos e vai ver quanto você vai estar pagando por jogo. E aí você olha se vale a pena. Por exemplo, aqui, se eu pagar R$15 em cada um desses jogos, aqui eu vou lucrar R$10. Um Final Fantasy dá pra vender a uns 40 e poucos, eu vou lucrar um pouco mais, eu vou lucrar uns 30. O Dragon Ball um pouquinho mais caro. Então, entendeu? É nesse sentido aqui, em relação aos jogos que você quer. Agora, lógico, você vai comprar 20 jogos, você não quer os 20 jogos. Geralmente você não vai querer todos aqueles 20 jogos. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que revender alguns desses jogos que você vier a mais. Eu já fiz várias vezes isso. Tinha um lote com 5 jogos que eu queria e o resto tudo eu não queria. Comprava o lote, revendia o resto, até lucrava, os jogos saíam quase de graça. Teve algumas caçadas que eu fiz que consoles e jogos saíram de graça. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do meu PS3. O meu PS3, eu comprei ele a 850, acho que foi uma coisa assim, 850 ou 800. Que, você pode pensar que é um valor alto, mas tem essa caçada no canal, eu vou tentar colocar o card aqui em cima. Só no valor dos jogos, eu recuperei o valor inteiro que eu investi no PlayStation 3 e fiquei com ele pra mim. Fiquei com alguns jogos, eu fiquei com Cavaleiro do Zodíaco, Alma dos Soldados e também God of War Ascension. Eu fiquei com esses 2 jogos pra mim e o resto eu vendi e recuperei o valor. Ou seja, meu PS3 saiu de graça. Ficou por isso mesmo, de graça. Então é uma coisa que dá pra fazer. Claro, não é toda hora que você acha um PS3 bala. Meu PS3 é um PS3 Super Slim de 500 GB, com vários jogos num preço legal, que você vende os jogos e recupera o valor do videogame. Não é a coisa mais comum do mundo, mas acontece. Mas isso aí é uma caçada. Isso aí você vai ter que procurar. Esse daí, por exemplo, foi o único PS3 pica mesmo que eu peguei tendo, sei lá, o aproveitamento de 100% no lucro. É difícil.
Mas esse daí foi muito bom, inclusive eu nem ia ficar com o PS3, mas no fim das contas eu olhei, pô, mano, eu já fiz o dinheiro aqui com os jogos e tudo, eu não tenho o PS3 na minha coleção ainda, vou pegar pra mim, fiquei pra mim, e hoje em dia eu desbloqueei esse PS3 e a gente no caso, eu e minha namorada, estamos aproveitando muito os jogos do PS3. Então é um tipo de caçada. Sei lá, uma outra que foi muito boa foi a minha primeira caçada do Vita. O meu primeiro Vita foi no Marketplace do Facebook. O cara anunciou ele por R$ 500. Só anunciou ele por R$ 500. Em 2 minutos eu vi o anúncio e falei, e aí, bora lá? Eu vou fechar com você e tudo, amanhã eu já pego aí com você. Eu já tava de noite no dia. Depois ele lá na hora que eu fui buscar o Vita, ele me falou que muita gente chamou ele, muita gente mesmo. Tipo assim, papo de 20 pessoas chamar o cara, porque o PS Vita tava barato. E eu não sabia ainda, eu ainda não tinha maldade do Vita. Porque o Vita, hoje em dia, já é sabido que é uma mina de ouro ali. A galera acha que Vita é a oitava maravilha do universo. Então, eu não sabia e nem ele. Aí eu comprei o Vita, veio 2 jogos, foi o Little Big Planet e o Soul Sacrifice. Mais um cartão de memória, se não me engano, era de 8 GB. E o Vita bala, lindo, perfeito. E aí depois disso que eu fui pesquisar direitinho como é que era a questão do Vita. E aí eu fui trazer vídeo no canal, muita gente comentou que queria. E aí eu comecei a fazer as caçadas. Mas inclusive o meu Vita e um Vita Super Slim, quer dizer, Super Slim. O meu Vita e um Vita Slim que eu peguei foram os melhores que eu já peguei na história fazendo caçada. Porque eu peguei num valor muito baixo mesmo. Não é tão comum. Mas eu garanto, Vita a R$ 600 não é tão difícil assim. É difícil, vai ter que dar uma procurada, mas não é tão difícil não. Não é a dificuldade que a galera fica aí de não tô achando nenhum Vita, logo eu vou comprar o console pelo Mercado Livre pagando R$ 1.000. Não é tão difícil assim não. Dá pra achar sim, pesquisa nos grupos, pesquisa no Marketplace, pesquisa na OLX, porque tem muita coisa de PS Vita que não é tão caro. Então dá sim pra achar o console e os jogos um pouco mais barato do que isso. Dito isso, a maior parte dos consoles e jogos que eu comprei foi dessa forma. Foi fazendo caçada, perguntando pro vendedor se faz um pouco mais barato, se consegue um desconto, beleza? Em consoles e em jogos foi geralmente em lotes de jogos. Comprando uma porrada de jogo de uma vez, ficando com 1 ou 2 e o resto eu vendi. Para caçadas, usando correio, usando alguma plataforma de entrega, o que eu fiz foi o seguinte, foram pouquíssimas, mas eu vou explicar. Uma delas foi jogos de PS3, junto com fone e algumas coisas assim. E eu achei esse vendedor, acho que foi na OLX. E o que eu fiz com ele? Eu pedi, você consegue anunciar na Shopee ou no Mercado Livre? Ele anunciou para mim na Shopee, uma plataforma, então, intermediando esse acordo. Por quê? Porque se ocorrer qualquer erro, eu posso pedir meu reembolso para a plataforma. E aí deu tudo certo no final, beleza? O vendedor me enviou tudo certinho, eu testei as coisas, tudo certo, e foi isso. Bacana, essa daí deu certo, mas você lembre sempre de pedir para o vendedor fazer uma plataforma. O outro tipo de caçada, e esse é um pouco mais difícil para fazer para o público geral, foi no meu Instagram. Um cara chegou para mim perguntando se eu queria comprar um PS Vita dele, quanto que eu pagaria. Eu fiz a minha oferta, ele aceitou, porém o Mercado Livre, essas coisas assim, às vezes tem taxa, o frete às vezes fica caro. O que ele fez? E aí ele confiou em mim. É uma coisa que no geral não vai acontecer, mas ele confiou em mim e ele me enviou o console sem eu pagar. Eu não paguei nada, ele me enviou o console sem eu pagar nem frete e nem o valor do próprio videogame. Quando chegou aqui em casa, eu testei, vi que estava tudo certo e aí eu fiz o Pix para ele. Isso é uma coisa que raramente vai acontecer com alguém que não tenha um canal ou alguma coisa assim, porque é uma confiança muito grande, né? Tipo, é um Vita, pô, você vai enviar para uma pessoa que nem te pagou ainda. É uma coisa que realmente não acontece muito, mas eu aceito hoje em dia fazer caçada via correio apenas se for nessa circunstância. Como eu tenho um canal, a galera confia um pouco mais em mim, vê que eu vendo e tudo, mas tipo assim, eu realmente não aceitaria fazer o Pix para alguém e a pessoa confiar que a pessoa vai me enviar. Eu hoje em dia não aceitaria isso, seria só mesmo via
via plataforma, ou se for alguém que eu realmente confio, que eu vejo que tem um conteúdo já sobre isso e tudo, mas em outra circunstância eu realmente não aceitaria. Então, tipo assim, esse último exemplo aqui de caçada é uma coisa que dificilmente vai acontecer, é 1% de chance. Talvez se você tenha algum canal e tudo, a pessoa já te conheça, confie em você, aí ela poderia fazer nesse sentido, mas no geral é bem difícil. Então, basicamente, é assim que eu fazia, não tem muito segredo. É procurar muito, cara. Às vezes é chato, às vezes você vai ficar uma semana procurando o X console e não vai achar. Eu parei de fazer caçada de Nintendo DS porque o preço ficou absurdo. Porque quando eu comecei, e eu fazia muita caçada de DS e 3DS, o DS era 200 conto, mano. Hoje em dia você acha esse negócio por 400 reais e é uma loucura. Eu acho loucura pra mim vender um DS a 400 reais, eu acho loucura. E virou o preço base do console. O que que eu fiz? Eu não compro mais. Eu tenho o meu DS XL, eu queria muito comprar um DS Lite normal, porque pela entrada de jogos de GBA e pelo tamanho do console, é um pouco menor do que meu DS XL, mas eu só não compro, porque é impraticável, é uma loucura. A galera vendendo a 400 reais os consoles que nem tá em perfeito estado, não faz nem sentido pra mim. Então tem console e jogos que abre mão, cara, abre mão. Você quer aproveitar um PS3, um PS4 ainda dá, Vita, mas tem console que abre mão, mano. Tem coisa que realmente não dá. O preço, quando fica impraticável, aí... Tipo assim, o Vita dá pra você achar mais barato que isso, dá pra você achar. Agora, o DS eu não sei o que aconteceu. Juro que eu não sei. Pokémon, joguinho de Pokémon, cacete, cara, eu já vendi tantos. Pokémon Black 2 eu tinha vendido na época a 250. Hoje em dia você vê maluco vendendo só o cartucho, sem nem capa, por 500. E virou comum, tá ligado? Então tem coisa que eu abri mão. Realmente eu nem olho mais, porque virou loucura. Então tem coisa que eu só não procuro mais. Mas no geral, a grande maioria dos consoles e dos jogos, você consegue sim achar num preço mais barato, principalmente se você for paciente. Paciência é a chave aqui. É fazer a caçada. Pensa como uma caçada, pensa como um jogo. Você vai focar no seu alvo. Aí beleza, aí você vai estudar como você vai chegar naquele alvo. Aí no dia que você conseguir a melhor oportunidade de dar um tiro, aí você compra. E é assim que faz, é simples assim. Pô, 99% dos meus consoles e dos meus jogos foi assim que eu fiz. Eu não fiz isso com o PS5, eu não fiz isso com jogos em lançamento, mas o resto, joguinho de 10 anos atrás, se eu tô afim de jogar, não, aqui é na moral aqui, ir aos poucos até eu conseguir aquele preço que falei, ah não, agora estonquei. E é isso. Basicamente é assim que eu faço minhas caçadas. Espero que sua dúvida tenha sido sanada. E se você usar qualquer uma dessas dicas para fazer uma caçada, comenta aí embaixo como que você fez, o que que você comprou e qual foi o preço. E é isso aí, você é muito bem-vindo para se inscrever no meu canal. E é nóis, valeu, até a próxima e fui!